Então é isso aí, senhoras e senhores. Vamos iniciando aí mais um estudo do nosso livro dos médiuns. Estamos aqui nesse quarteto fantástico de estudos da doutrina espírita. E estamos aqui como a parábola que Jesus nos contou do hortelão, senhoras e senhores. Estamos aqui cultivando aquela figueira, a figueira do espiritismo, a figueira do espiritismo de Kardec, o verdadeiro espiritismo, senhoras e senhores. Mas nós temos aqui um hortelão diferente, nós temos aqui Jorginho. Jorginho está cultivando uma figueira com as folhas meio diferentes das nossas. Jorginho comprou as sementes em outra loja, senhoras e senhores. Ele comprou na loja Ramati, senhoras e senhores. Nós já falamos para ele que esta loja vende semente falsificada, senhoras e senhores. Mas Jorginho não cai em si, senhoras e senhores. Vamos assim, vamos seguir. Amanda. Sonâmbulos. 172. 172. Isso. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade medianímica, ou melhor dizendo, são duas ordens de fenômenos que com muita frequência se encontram reunidas. O sonâmbulo atua sob a influência de seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. O que ele exprime, aure em si mesmo, suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais extensos, porque sua alma é livre. Em uma palavra, vive por antecipação a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. Ele é passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime seu próprio pensamento e o médium exprime o pensamento de um outro. Mas o espírito que se comunica através de um médium comum pode muito bem fazê-lo por um sonâmbulo. Frequentemente, mesmo o estado de emancipação da alma, durante o sonambulismo, torna essa comunicação mais fácil. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes. Podem conversar com ele e nos transmitir seus pensamentos. O que dizem fora do círculo dos seus conhecimentos pessoais lhe é frequentemente sugerido por outros espíritos. Eis um exemplo notável, onde a dupla ação do espírito do sonâmbulo e do espírito estranho se revelam de maneira inequívoca. Gente, aqui nós temos que ver que existem coisas que o Kardec aqui, de maneira implícita, fala corretamente. Médium, para ele, pode ser até um animista, ou seja, o sonâmbulo, ele não fala por uma... ele não é um instrumento de uma inteligência diferente da dele, fala, é a própria alma dele, que como espírito que é. Então, isso é animismo. Agora, o médium, para Kardec, é quando ele é um instrumento passivo de uma outra inteligência. Só que o sonâmbulo, mesmo através da sua própria alma, pode ser um instrumento de trazer um pensamento, digamos assim, estranho a si. Isso é importante pensar. Vamos lá, Jorge. É que aqui ele fala do sonâmbulo em si, daquele sonâmbulo que anda sozinho pela casa, vamos dizer assim, e tem o médium sonâmbulo, que esse o espírito vai atuar. Existe a faculdade mediúnica sonambúlica também, a médium sonâmbulo, que entra num transe, e aí, que nem ele a gente vai ver aqui o exemplo que ele vai dar, né, do rapaz aqui, que aí ele vê os espíritos e começa a conversar com os espíritos, e esses espíritos começam a passar coisas para ele. Então, aqui Kardec está falando de duas situações. Ele está comparando o médium sonâmbulo com o sonâmbulo normal. Fala, senador. O senador está aqui, ó, só. Não, aqui ele faz uma diferenciação que o sonâmbulo ele pode falar por si próprio, Isso. Ou seja, o que ele fala é dele mesmo. Como o sonâmbulo, ele pode falar através
Através dele, ele está falando algo que é de outro espírito. Isso. Agora, o médium, ele é sempre alguém que está falando por um terceiro, por uma outra pessoa. Isso, mas é que tem essa mediunidade sonambúrica. Por isso que eu falei assim, ele começa assim, ó, o sonâmbulo pode ser considerado uma variedade medianímica. Ou melhor dizendo, são duas ordens desses fenômenos que se encontram. Aí ele fala, tem o sol sonâmbulo, que é aquele mais, vamos falar aqui, mais o pessoal pinta tradicionalmente, que anda pela casa, e aquele médio sonâmbulo, que é um médio mesmo, ele entra nesse sonambulismo e ali ele começa a passar as informações de quem ele está perguntando. Vamos falar que eu sou sonâmbulo, aqui do meu lado está algum espírito, aí começa a fazer pergunta para mim, eu começo a responder para ele, assim, ó, o fulano do lado aqui está falando isso. Aqui tem tanto que ele vai falar aqui depois, aqui, né? Olha lá, eis um exemplo notável de adulpação do espírito do sonâmbulo e do espírito do estranho que se revela de maneira menos equívoca. Então, tem a faculdade mediúnica sonambúlica. Mas o Babu, é bom sempre deixar claro que quando você, através de si mesmo, se representa, não significa que você não é um sensitivo ou não tem digamos assim, uma condição medianímica, mas isso é animismo, porque mediunidade é quando você é mais do que intérprete, você é um intermediário entre uma inteligência terceira, quer dizer, não é a sua inteligência que está, como o espírito está falando. Então, aqui, entendeu? Um sonâmbulo normal, digamos, desdobrado, ele pode servir-se de ser instrumento, mas se ele está falando da sua visão mais ampla como espírito, ele é um animismo. Ou seja, não é um médium naquilo que nós conhecemos como Kardec falou. Médium é um instrumento de uma terceira ou de uma segunda inteligência. Entendeu? É importante falar. Porque ele deixa bem, ó, o médium, ao contrário, olha bem, o médium, ao contrário, é um instrumento de outra inteligência. Quer dizer, ele já reafirma aqui que médium, doutrinariamente, Agora, também é bom colocar que dentro do movimento espírita tem uma ideia de que a pessoa que é animista, ou seja, é sonâmbula ou desdobrável, ela está mistificando, e não está. Porque ela, como espírito, pode ver a distância fora do corpo e falar o que está vendo. É uma coisa correta. Como é que é? Não entendi o que você falou. No movimento espírita tem-se uma ideia de que animismo, ou seja, o Claudinho entra em transe, mas ele se desdobra e fala da sua própria alma. As pessoas chamam isso não de mediunidade, mas de mistificação. Porque é a própria alma da pessoa que fala. E não é. Ele coloca aqui que o sonâmbulo, muitas vezes, ele pode estar falando dele próprio. Isso. Sim. Ele não está sendo intermediário, ele está falando por conta dele mesmo. E isso para Kardec... Isso, mas isso para Kardec não é mediunidade. Aí tem o médio sonâmbulo, que entra em transe, fica sonâmbulo e conversa com outros espíritos. Mas o espírito que se comunica com o médio comum pode fazer muito bem com o sonâmbulo, muitas vezes até o estado de emancipação da alma durante o sonambulismo torna essa comunicação mais fácil. Ou seja, nem todo sonâmbulo é médio, mas há alguns médios que são sonâmbulos. Exatamente, é isso aí, beleza. Vamos embora. Agora, foi o movimento espírita, por falta de conhecimento, que passou a considerar que uma pessoa sonâmbula, desdobrada, falando da sua própria inteligência, não é considerado mistificação, esquecendo que ele, como desdobrado, pode ver muito mais, ter uma inteligência mais aberta né? Pode, mas também como pode não. Porque ele pode falar de suas crenças normais, daquilo que ele leva. Então você vai ter que saber argumentar, você vai ter que saber questionar ali para conseguir saber do que ele está falando. Ele está falando realmente de alguma coisa, ou ele está levando as crenças pessoais dele.
Mas aí é que tá, Babu. Ele coloca aqui, ó, podem conversar com eles e transmitir-lhes os espíritos, né? E transmitir-nos o seu pensamento. Assim, o que eles dizem, além do círculo dos seus conhecimentos pessoais, lhes é quase sempre sugerido por outros espíritos. Então, quem conhece aquela pessoa vai saber se ele está falando coisa que é dele ou coisa de outra. Por isso que é necessário interrogar. Você começa a fazer pergunta para o espírito ou para a pessoa que está no estado. E aí você consegue fazer essa verificação. Ó, isso aqui é dele mesmo, isso aqui é crença dele. Ou. Olha lá, 173. Um de nossos amigos tinha como sonâmbulo um jovem de 14 a 15 anos. De uma inteligência bem comum e de uma instrução extremamente limitada. Entrando no estado sonambúlico, deu provas de uma lucidez extraordinária e de uma grande perspicácia. Ele era excelente, principalmente no tratamento das doenças, e fez um grande número de curas impossíveis. Um dia, quando dava uma consulta a um doente cujo mal descreveu com perfeita exatidão, não basta, disseram, tratar-se agora de indicar o remédio. Não posso, respondeu. Meu anjo doutor não está aqui. O que entendeis por vosso anjo doutor? O que me ditam os remédios. Não sois vós, portanto, que vedes os remédios? Oh, não, pois que digo que é meu anjo doutor quem os dita para mim. Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito. Ou seja, ele conseguia ver. Que para isso não necessitava de assistência alguma. Mas a indicação dos remédios era dada por um outro. Este outro, não estando presente, ele não podia dizer. Sozinho, ele era apenas um sonâmbulo. Assistido por aquele a quem chamava de seu anjo doutor, ele era um sonâmbulo médio. Mas aí é que tá, cara. Mas, Babu, aqui as coisas se confundem nesse exemplo. Porque você pensa bem, o espírito do garoto desdobrado, o seu conhecimento, ele por si só conseguia identificar a doença. Ele só não sabia indicar o remédio. Mas, ó, isso aqui... Mas ele tinha essa condição pessoal. E se ele era, digamos assim, esse conhecimento já era quase uma mediunidade dele. Ele conseguia visualizar... Não, Jorge. Não, isso não é mediunidade, Jorge. Indicar o remédio. Não, isso não é mediunidade, Jorge. Isso não é mediunidade. Ó, primeiro eu vou voltar no começo, lá, antes do 73. Ó. Eis um exemplo notável que a dupração do espírito do sonâmbulo. Por isso que tem essa dupração. Uma hora é só o sonâmbulo, outra hora é só o espírito. Aí entra a mediunidade. O espírito do garoto, quando no estado sonambúlico a alma se emancipava, ele conseguia enxergar o outro com os olhos da alma. Para a alma não tem barreira, não tem escuridão, ele enxerga através de qualquer coisa. Então ele via o corpo da outra pessoa com a doença. Ó, eu estou vendo aqui que o pulmão do nosso amigo senador está tudo ruim. Isso é uma faculdade de toda e qualquer alma. Como ele estava no estado sonambúlico, ele podia ver através da matéria perfeitamente. Aí que depois entra a parte mediúnica. Aí ele fala assim, ó, eu não sei ditar remédio sozinho, eu tenho um espírito que dita as coisas para mim, e que o senador tem que tomar para esse remédio. Kardec deixa isso bem claro. Ó, aqui a gente está vendo os dois do mesmo tempo. Ó, existe só o sonâmbulo e existe o sonâmbulo médio. Médium é quando você serve de intermediário. Se ele estava vendo e comunicando com a pessoa, ele não estava sendo intermediário de ninguém. Então, naquele momento, ele não era médium. Se esse anjo doutor dele aparecesse naquele momento e ditasse os remédios, a partir daí ele seria médium, que aí ele estaria sendo intermediário entre o espírito e o encarnado. Então, médium é aquele momento que você está sendo intermediário entre os dois planos, encarnados e encarnado. É por isso que vidência é um tipo de mediunidade, mas não é mediunidade ao pé da letra no sentido de você ser intermediário. Eu estou vendo alguma coisa e estou comunicando, ninguém está falando para mim as coisas. Aí, para Kardec, mediunidade é algo inteligente, né? Uma comunicação inteligente, e você está falando através
por outra pessoa, né? Por outro espírito. Então, mediunidade do Kardec tem esse negócio. Vá, Claudinho. É o que ele coloca aqui no item anterior. Ó. O médium, pelo contrário, serve de instrumento a outra inteligência. Naquele momento que ele estava vendo a doença, ele não estava sendo intermediário de outra inteligência. Não, mas o Cláudio, em relação ao rapaz desdobrado poder visualizar a doença, ele era um sonâmbulo, mas ele tinha essa capacidade, porque ele podia isso não é mediunidade, isso é do espírito, Jorge. Quando a gente está desdobrado, o espírito nosso, vamos falar, eu me desdobrei e estou vendo as coisas. Eu estou vendo com os olhos da alma. O espírito enxerga tudo, não tem barreira para ele. Então eu estou tirando um raio-x do senador. Vamos falar assim numa linguagem. Eu estou desdobrado, estou vendo o corpo do senador inteiro, eu estou vendo os órgãos, estou vendo tudo, como que está. Isso não é mediunidade. Isso é uma faculdade do espírito. O espírito enxerga bem mais que esse vestimento carnal nosso. Então isso não é mediunidade. Mas o que eu disse aqui foi o seguinte: se esse rapaz que tinha essa condição de ser sonâmbulo não tivesse em alguma encarnação dele o conhecimento também de medicina, ele não ia poder ver. Qualquer espírito pode enxergar isso pela sua compreensão. Não. Qualquer espírito, Jorge, por isso é uma faculdade da alma. Que Kardec fala assim, ó, o espírito não precisa de luz para enxergar nenhuma matéria, se torna, tipo assim, para ele enxergar, ele enxerga através da gente também. Tipo assim, se tiver um espírito vendo aqui, ele está vendo meus órgãos e está vendo o que está atrás de mim também. Então, por isso é a faculdade da alma, Jorge. Por isso que o espírito deslocado do corpo, não tão um pouco desprendido, ele tem a faculdade normal do que é próprio do espírito. Não precisa ter sido médico, isso é a visão, isso aí é o conceito básico do espírito. Você saiu do corpo, a sua visão é por todo o espírito. E por todo o espírito, você não tem barreira de matéria, não precisa de luz para enxergar, isso é a condição normal do espírito. Não, Babu, isso está tudo certo. Mas a condição de percepção, de conhecimento dele, ele não teria que ter aprendido isso em outra encarnação para poder enxergar uma doença? Porque, para mim, eu que nunca fui médico nessa encarnação, se eu olhar agora com esse conhecimento que eu tenho, eu não vou enxergar nada. Mas a minha alma pode ter sido já um médico, aí ela vai entender o que eu estou vendo. Mas ele não tem que aprender antes para poder ter conhecimento daquilo que ela vê, porque a minha compreensão aqui é que esse menino que nasceu naquele tempo, que não tinha uma educação, a sua alma já tinha um pouco de conhecimento para poder ter Tá, mas o que isso tem a ver com mediunidade, Jorge? Não, porque a mediunidade é terceiro, mas o sonambulismo aqui dele não é mediunidade de terceiro, era a perspicácia dele. Mas isso mas ele poderia ter esse conhecimento de enxergar a doença no rapaz, mas isso também não é mediunidade. Sim, mas era o conhecimento dele como espírito. Mas aí já é outra coisa que você está falando. A gente está abordando aqui questão mediúnica, você está falando outra coisa. Ele pode ter um conhecimento médico de outra vida, como não pode ter, porque eu tendo um raio-x do corpo do senador, eu vou falar assim, ó, você está com uma mancha preta no pulmão, e ele é bem simples isso. Se ele fosse médico realmente, ele saberia indicar qualquer remédio. Porque ele só fala assim, eu só estou vendo isso. Aí ele fala assim, então fala o remédio eu não posso. Então aí você vê que o cara não é médico. Aí tudo bem, Babu, aí certo. Quer dizer, ele enxergava alguma discrepância no corpo, aí sim. Beleza. Vá, Claudinho. 174. A faculdade sonambúlica é uma faculdade que depende do organismo e nada tem que ver com a elevação, o adiantamento e a condição moral do sujeito. Um sonâmbulo pode, pois, ser muito lúcido e incapaz de resolver certas questões se o seu espírito for pouco adiantado. O sonâmbulo que fala por si mesmo pode dizer, portanto, coisas boas e más, certas ou falsas,
usar de maior ou menor delicadeza e escrúpulo no seu procedimento, segundo o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. É nesse caso que a assistência de outro espírito pode suprir as suas deficiências. Mas um sonâmbulo pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou até mesmo mau, como acontece com os médiuns. Nisso, sobretudo, é que as qualidades morais têm grande influência, por atraírem os espíritos bons. É isso. Você pode ter um espírito ali. Vê na sua tradução francesa aí, porque é o seguinte, na minha aqui, que é lá do Matheus Camargo, aqui na minha diz a lucidez sonambúlica, a sua falou faculdade. Faculdade de lucidez não é semelhante, não. Não é semelhante, a minha tá lucidez. Lucidez que a gente tem naquele... lucidez também. A gente tem naquele dicionário, tipo assim, é o maior, tipo assim, vamos falar, é uma melhor nitidez nesse estado sonambúlico. Nitidez, exatamente. É uma melhor nitidez. Ele tá assim, ó, ele tá mais desprendido, então ele é mais lúcido. Ele tá menos desprendido, então ele é menos lúcido. O original francês tá lucidez mesmo. É, lucidez, porque lucidez é uma coisa, faculdade é outra. É que tanto que ele completa aqui, ó, a lucidez sonambúlica, ou seja, esse maior ou menor grau de poder enxergar as coisas, é uma faculdade que pertence ao organismo. Ao organismo. Então, aqui, ó, para você, como é importante conhecer, você pode ter um médium sonambúlico ou um médium qualquer, e você tem um espírito leviano ali, atendendo ele. Aí, através dos interrogatórios, através das questões, você pensa assim, esse espírito está falando por ele aqui, não é boa coisa não. É um espírito mistificador. Mas é por isso, Babu, que é importante que a pessoa que esteja dirigindo, gerindo, atuando na sessão mediúnica tenha bom conhecimento, porque você pensa bem, se o médium ele não percebe que o espírito é falso ou mentiroso, ele vai passar na boa fé. Quem vai ter que fazer digamos assim, a filtragem é a pessoa que dirige o trabalho. Isso, é que... Modéstia à parte, eu agora estou certificado pela Aliança para ser dirigente de curso de médios, coisa que vocês não estão. Pergunta para eles. Quando eles estudaram o livro do médium lá? Nunca. Passou longe. Tava de enfeite juntando poeira. Era só no finalzinho da aula, uma pincelada. Uma pinceladinha assim do nada. Quando dava tempo. O Babu, Mandinha, pelo que eu entendi desse palavreado todo do Claudinho, é que agora ele é um filtro do grupo, você percebeu, né? Um degrau acima de vocês agora, tá? Ele que vai filtrar. Aí, em cima disso que o Jorginho falou, que tá aqui, para Kardec, o primeiro que tinha que saber da condição, primeiro daquilo que ele recebe, vamos falar quando é psicografado, ele lê aquilo e fala assim, pô, isso aqui não tá coerente. E mesmo o espírito sonambúlico, nesse estado, ele percebe a qualidade do espírito que está atendendo ele. Então, se ele fica ainda dando ouvido para isso, é que há simpatia entre os dois. Aquele que já está mais, esse aqui já se afasta, não vou deixar, não vou ser transmissão seu, não. É por isso que é importante, tanto o médico como o Jorginho colocou, a pessoa que está dirigindo tem que ter esses conhecimentos, tem que saber quem que está falando, e não ficar aceitando tudo de qualquer jeito a grosso modo. Tem que conhecer e tem que ter, vamos dizer assim, uma condição moral que possa também saber com quem que está falando, né? Porque se o médium que está ali recebendo informação tem o mesmo nível que o espírito, zerado. É complicado isso aí. Trabalho mediúnico grupo mediúnico é muito complexo, porque o gestor do grupo tem que conhecer um pouco mais, como o Claudinho falou, tem que estar um grau acima, para ele conhecer as pessoas com quem que ele trabalha, né? Não julgando cada um a seu bel prazer, mas sabendo as dificuldades de cada um para poder perceber a diferença.
Porque se a pessoa não tem conhecimento e o grupo, a pessoa recebe de boa fé e não sabe o que está falando. É o que eu costumo falar nas aulas quando abordo essa questão dos médiuns, é o que eu costumo dizer. O médium que recebe uma mensagem, ele é o primeiro filtro da mensagem. O médium ele tem a obrigação de identificar o que ele está recebendo e se perceber que está errado, não passar a informação. Essas pessoas tinham que mais estudar as obras de Kardec para conseguir saber fazer as perguntas, saber identificar, porque, tipo assim, por muitas vezes que nem o Kardec coloca, o espírito fala um monte de boas ações, assim, não, você tem que amar o próprio, e fica metendo as coisas esquisitas no meio, e fica passando mistificação no meio, através das boas palavras, mas isso não quer dizer nada para esses espíritos. Eles aproveitam, dizem, faço bem, e fica mandando um monte de coisa que tem nada a ver com o espiritismo. Mas é por isso que eu achei a palavra que o Claudinho usou um pouco dura demais. O médium tem a obrigação, mas o médium, na verdade, muitas vezes, ele nem imagina, digamos assim, qual é a sua sintonia, ele não conhece isso muito bem. Quer dizer, digamos assim, o próprio dirigente teria que ter um cuidado com as pessoas que são médios ou intuitivas, para que elas comecem a trabalhar também o autoconhecimento, porque elas não sabem se a mensagem é mesclada desse messianismo que você fala do bem, pode vir alguma coisa bem mal induzida. Capacidade de ler. Mas quem é médium e trabalha numa casa espírita, ele tem que estudar, ele tem que saber o que ele está falando. Ele tem obrigação de ele não pode ser eu sou médio e pronto, acabou, só vou fazer isso. E é o que isso acontece na casa espírita. A pessoa diz que é médio, vai lá 50 anos e não estuda, só fica dando passagem. A primeira pessoa que tinha que se preocupar com a mediunidade. O médium que ele simplesmente recebe e repassa informação, ele simplesmente está sendo uma mula, né? Está sendo uma pessoa que não está sabendo o que ele está fazendo ali, porque ele está sendo só uma ponte, está dando passagem para tudo. O médium ele tem que ser um filtro das coisas. Então ele tem que mais estudar por cima até, vamos falar assim, não que o dirigente tem que estudar mais, mas tipo assim, todo mundo está no mesmo nível de conhecimento. E aquele que chegasse, eu estou aprendendo a ser médium, você vai mostrando para ele como que funciona, mas ele tem que meter a cabeça nos livros, não tem como só, eu sou médium, só vou vir aqui dar passagem no tempo de Kardec, obviamente, naquele tempo, o cara passava tudo quanto é informação, quem que filtrava isso era Kardec. Hoje, a gente não pode seguir nessa mesma linha de pensamento. Hoje, o médium ele tem que ter responsabilidade com o que ele está passando. O dirigente ele vai ser um segundo filtro para poder entender o que é a mensagem, se realmente é algo correto ou não, mas o médium ele é o primeiro, ele tem que entender o que ele está passando, ele não pode simplesmente ser um aparelho telefônico e passar a transmitir mensagem sem refletir naquilo que está recebendo. Kardec cita vários exemplos na revista. Essa provocação é importante, porque hoje a gente percebe que em grupo mediúnico de casas espíritas, poucas têm um estudo entre o próprio grupo de se melhorar e se afinizar cada vez mais. A pessoa que é médium, ela se encanta e, às vezes, o próprio grupo se encanta pelo fato da Mandinha ser médium. Então, ela fica quase que intocada nesse ponto. A pessoa se encanta com isso. Que cai esse misticismo. A Amanda é média, ela tem uma missão. Ela não tem missão porra nenhuma. Tanto que Kardec fala no livro dos médios, fala assim, se você pode trabalhar 1 hora de mediunidade da sua vida, é 1 hora só. Ninguém vai ser médico a vida inteira. Se você não tem tempo para dedicar a sua mediunidade, você tem que trabalhar, Kardec não tem problema nenhum. Kardec, isso é muito bem claro. E só voltando, na Revista Espírita, Kardec cita vários exemplos de conversas familiares ali, que o próprio estava só o médico recebendo escrito, ele já percebia que o espírito estava ali, não era boa coisa, ele já cortava, ou tentava fazer um diálogo com ele, para poder fazer elucidação, para poder saber por que aquele espírito estava ali, enchendo o saco, entre aspas, né? Tem vários casos dessa na Revista Espírita.
Pessoas, eu vou ter que ir, hein? Culpa do senador. Então vamos encerrar por hoje aqui, né? Encerrar. Vamos encerrar. Ó, estamos na 175, em médios escoradores. Marca aí, Jorge.